Fala galera, tudo bom? Eu sou o Vitor e como vocês viram aqui no comecinho do vídeo, agora eu tô com esse carinha aqui em mãos, o Trimway Brick, né? Trimway Brick, uma coisa nesse sentido aí. Esse carinha aqui foi um presente de aniversário da minha esposa. Cara, fala aí, se a mulher não acertou muito bem nisso aqui, cara. Olha esse carinha aqui, velho. Eu vou acender uma outra luz aqui para ficar melhor pra gente olhar. Bom, acho que assim ficou um pouco melhor. Vamos lá. Então, aqui na caixinha, né, pessoal, a gente vê que ele tem algumas escritas aqui sobre o que pode ser feito com ele. Nunca ligo para esse tipo de coisa. Então, vamos lá. Aqui na outra lateral da caixa, a gente só tem a escrita do Trimway Brick. Aqui na parte superior, a gente também não tem nada. Tem esses desenhos aqui, como se fossem mini hexágonos, se eu não me engano. Aqui a cor dele, né, etiquetinha aqui com o número do modelo. E aqui embaixo também os desenhos dos hexágonos. Aqui na parte traseira da caixa, né, pessoal, a gente tem algumas especificações aí do aparelho. Então, aqui ele está dizendo, né, o que vem incluso na caixa, dizendo que ele tem uma placa de metal na parte traseira, luz RGB, né, efeitos de luz RGB, vocês viram aí no vídeo de introdução. Botões LR, né, que são os botões de ombro extras, então ele vem com 4 botões extras, né, se eu não me engano ele vem com 8, tá pessoal, são 4, são 2 kits com 4 cada um, e desmontagem fácil, né, para esses botões também. Aqui ele tá falando, né, que é um portátil com uma tela de 3.2 polegadas, de novo com efeito RGB, alto-falantes estéreo, o que é muito bom, né? É isso mesmo, são dois kitzinhos, né, de teclas aqui extras. Então aqui ele tem uma grafia aqui do aparelho, mostrando como que é o desenho do aparelho em si, aqui mostrando onde é a tela, e aqui são as teclas, né, frontais, que possuem LED, né? E aqui, beleza, aqui embaixo não tem mais nada, certo? Só o endereço do site deles. E vamos olhar aqui o que vem dentro da caixa então, pessoal. A caixinha dele abre, né, com esse efeito, né, de pressão aqui, só soltando ela se abre dessa forma. E aqui a gente tem o nosso Trimway Brick. Vou deixar ele aqui de lado para a gente ver o que tem na caixa antes. Então aqui ele vem com, aqui já saiu as teclinhas aqui extras. Então aqui ele vem com manual, né? Aqueles manuais rápidos de introdução ao aparelho. Muito bom. Aqui dentro da caixa, o que mais a gente tem? Então, como eu falei para vocês, são 2 kitzinhos com botões de ombro extras, tá, pessoal? Esse aqui ele tem um desenho um pouco mais levantado. Aqui a gente tem mais outro kit aqui. Então esse kitzinho aqui, ó, os botões já são mais retinhos. Tá dando para vocês verem bem aí, né? Mas arredondados na verdade, ó. Uma arredondada aqui em cima. E um cabinho USB tipo C também, né, para carregamento. Não sei se ele faz troca de dados. E mais nada na caixa. Vamos deixar a caixinha aqui do lado e agora vamos olhar o nosso Trimway Brick. Então ele vem aqui nesse plastiquinho bem protegido, com uma camada aqui de EVA bem grossa. Beleza, pessoal? Então é assim que ele vem. Vale lembrar que na embalagem aqui, pessoal, do Trimway Brick, a gente não tem nem película e nem a case, tá, pessoal? Então aqui, falando do console em si, né, ele é um game bem pequeno, tá? Então ele me lembra bastante o tamanho aí do Mi Mini Plus, né? Então ele é maior que um Mi Mini, mas ele é bem pequenininho, né, pessoal? Se vocês olharem aí, a tela dele toma bastante, né, parte aí da frente do console, o que é muito bom, porque ele é um console pequeno, mas com uma tela grande. Então vamos começar aqui pela lateral direita, olhando ele de frente. A gente tem aqui a escrita, né, com o nome do console, que é um botão de power, né, que possui LED de carregamento, inclusive. E a gente tem uma chave seletora. Esse console ele conta com 3 botões de atalho,
são botões FN, né, que eles chamam, e a gente consegue atribuir algumas funções a esses botões. Já mostro para vocês também. Aqui na parte superior a gente não tem nada, com exceção dessa barra de LED aqui, fica muito bonita por sinal. Aqui a gente tem na outra lateral os botões de volume mais e volume menos. E na parte inferior do console, pessoal, a gente tem o slot para micro SD, né, o botão de reset, uma entrada USB tipo C, tá, para carregamento e para troca de dados, eu já explico para vocês. Aqui, se eu não me engano, é um microfone, né, esse furinho aqui, deve ser, porque o reset dele está aqui, e uma saída de fone P2 também, beleza? Aqui na parte traseira do console, a gente tem aqui algumas escritas, um desenho aqui com os hexágonos que representam a marca aqui, né, certo? E os botões aqui de ombro, tá, pessoal? Então, são esses botões que a gente consegue vir aqui simplesmente puxar, né, como vocês podem ver aqui, e trocar pelo kitzinho que veio ali adicional, certo? Aqui a gente também tem mais uma, né, entrada barra saída USB tipo C, e essa aqui, essa aqui 100% de certeza que ela faz troca de dados, tá? A gente consegue vir aqui, tira duas teclinhas dessa e espeta um pendrive aqui ou algo do tipo, consegue transferir dados para ele. E a backplate aqui metálica, né, escrito TrimWi também, bem bonitona, tá? Isso aqui dá para trocar, dá para retirar, personalizar aí. Eu já vi vídeos aí estrangeiros do pessoal personalizando bastante esse game. Beleza, pessoal? Agora aqui, falando do mais importante, que é a parte frontal do game, a gente tem um D-pad aqui muito bom, né? Eles gostam de colocar logo da marca em tudo, né? É bem bonitinho, tem escrito aqui também da TrimWi Brick, aqui, ó, bem nesse cantinho aqui inferior da tela. Aqui a gente tem duas teclas FN, não é Select Start, tá, pessoal? Essas duas aqui são teclas de funções, assim como essa lateral. Os botões A, B, X, Y, padrão retrosão aí, padrão Nintendo, né? Então a gente tem as teclas nessa disposição. Os alto-falantes, que são estéreos, né, como está dizendo na caixa. Aqui a gente tem o botão de menu, o botão menos e pause. Então aqui é como se fosse o Select e o Start, tá, pessoal? E aqui a telinha do TrimWi Brick. Então, vou ligar ele aqui para vocês verem como que é ele ligando, né? Como que é a tela de inicialização desse console. Então, para ligar, a gente segura esse botãozinho verde aqui, com sinal de power. Ele inicia com essa logo da TrimWi aqui. Já ligou os LEDs também, então ele tem LEDs aqui na parte traseira e nessa parte superior. Ele está carregando. Então, vamos lá, esperar ele carregar o sistema. Vou deixar ele mutado aqui, pessoal. Ele abriu no favoritos, já de cara. Aqui, se vocês olharem, eu tô com uma versãozinha aqui customizada, tá? Do sistema operacional do TrimWi, porque o sistema operacional que vem com ele, pessoal, deixa muito a desejar em vários aspectos. Esse aqui ainda não é o ideal, mas de momento é o que mais me atendeu, né? Como eu venho fazendo aí os últimos vídeos, eu tenho testado antes os consoles antes de trazer aqui para vocês, tá? Então esse foi meio que um fake unboxing, só para vocês verem como que é a experiência mesmo de tirar ele da caixa. Mas o meu, inclusive, já está até com uma película aplicada aqui, né? E além disso, eu também tenho a bagzinha para ele, tá? Então eu peguei essa bag que já né, que já vinha com uma película para proteger o console mesmo, porque é um gamezinho muito bonito para deixar por aí jogado, né? Sugiro que se vocês pegarem um desse, peguem a case também, beleza? Então vamos voltar a falar do carinha aqui. Como eu falei para vocês, a gente tem teclas aqui de atalho. Vou ligar o LED aqui. Eu configurei essa tecla para ligar e desligar o LED. Eu gosto bastante de aparelhos com LED aceso. Então, às vezes, quando eu vou jogar, por exemplo, à noite, né, eu apago para não ficar incomodando, né, as pessoas que estiverem comigo, né, ao meu redor à noite também. Então, vocês podem ver aí, ó, ele fica bem bonitão com todos os LEDs acesos. Aqui vocês conseguem ver, ele tem LED aqui dentro aqui dos botões de ombro. Então,
Existem kits de personalização aí até que vocês conseguem deixar isso aqui 100% transparente, fica bem legal também, tá? Então vamos lá. Aqui, esse sisteminha personalizado que eu coloquei, ele é o Stock Mix OS, tá, pessoal? Existe o Cross Mix OS pro TrimWiz Smart Pro, que a versão 1.4, que é a próxima que será lançada, terá compatibilidade aqui com o Brick, tá? Mas ainda não lançou, então resolvi continuar nessa aqui. A gente tem a MIUI também e tem uma outra que é como se fosse a MIUI melhorada para ele também, que é bem legal, mas não tem PSP. E eu queria muito jogar PSP nesse carinha aqui, então eu mantive ele na Stock Mix aqui, que tem algumas funções bem legais, né? E inclusive ela troca esses dois botões aqui por Start Select, né? Então fica mais intuitivo e eu passo os botões aqui de menu aqui para baixo, beleza? Então aqui, como eu falei para vocês, a gente tem um botãozinho de menu. Aqui em configurações, a gente vai ter a configuração de tela, volume, Wi-Fi, esse aparelho tem Wi-Fi e Bluetooth, tá, pessoal? Hotspot, Bluetooth, configuração dos temas aqui, mapeamento dos botões. Então a gente tem aqui uma configuração, uma função bem legal, né? Como ele não tem analógico, a gente consegue deixar um botão atribuído aqui em qualquer lugar que a gente escolher para transformar esse D-pad dele aqui em analógico. Em jogos de PSP, por exemplo, isso é muito bom. Jogos de Dreamcast também, tá? E a gente também tem como mapear essas teclas aqui, né, no caso essas aqui originalmente, para ele trocar essas funções. Eu mapeei essa tecla aqui, então quando eu aperto aqui, ó, ele troca a função dos botões aqui. Então ele tem um modo que é analógico, outro modo que é meio que um arcade e outro modo que é o D-pad, beleza? Aqui a página de home, então aqui como ele inicia, né, aqui, então página de navegação, foco na barra de status lá em cima, aqui as configurações sistêmicas dele, então o idioma aqui, NetPlay, a gente pode habilitar o NetPlay por aqui, modo USB, isso aqui é bem legal, dá para a gente escolher se a gente quer fazer a transmissão aqui de dados pelo USB-C aqui de baixo, se a gente quer que ele seja um receptor de controle, né, ou se ele quer ser acoplado numa dock, beleza, pessoal? A gente consegue escolher a função desse USB-C aqui. Esse aqui de cima, ele já é dedicado para troca de dados, tá? Aqui atualizar as ROMs, data e hora, restauração de fábrica, hardware test, flash mode, que provavelmente deve ser para gravar firmware nele, informações do dispositivo, beleza? Aqui, isso é tudo para configurações, tá? Aplicativos, como eu fiz essa atualização para esse sisteminha aqui, né? Eu joguei esse sistema, é muito fácil, é só extrair o sistema dentro do microSD do TrimWiz Brick aqui, ele vai de boa, né? Vocês podem ver aí que ele não tem dois slots para microSD, então tem que ser tudo no mesmo microSD, e é muito importante que o firmware, né, customizado seja fácil de ser executado, como esse aqui no caso. Eu só extraio tudo para dentro do microSD e está tudo certo, né? Já que ele não tem um segundo slot dedicado aqui para ROMs, por exemplo. Então aqui nos aplicativos a gente tem algumas coisas adicionais, né? Que são, eu coloquei aqui na mão, né, o LED Control, Brick Tools aqui. Esse Brick Tools, se eu não me engano, ele veio com esse custom firmware. Ele é muito bom porque eu consigo configurar a cor dos LEDs aqui, fica bem legal mesmo. Esse scraper não funciona, tá, pessoal? E alguns outros aplicativos aqui também não vão funcionar. O Music Player adicional, o Portmaster também ainda não funciona nele, tá? O organizador de arquivos aqui funciona muito bem e eu já até usei aqui, inclusive, para algumas coisas. Aqui, como aplicativos principais dele, a gente tem o Funky Settings aqui, né? O Function Key Settings. Então, eu entrando aqui, eu consigo fazer aquilo que eu comentei com vocês, né? Que é justamente mapear aqui a tecla para o que ela vai fazer. Aqui ele está apontando como se fosse essa tecla aqui, mas lembre que no meu caso aqui, como eu joguei esse sistema nele, a tecla veio para cá, mas por padrão seriam essas duas. Então a gente consegue escolher o que cada uma faz e o que esse chaveamento aqui lateral também vai fazer, beleza, pessoal? Então, ó, a gente consegue escolher, são as mesmas funções aqui para os dois botões, né? Então aqui eu deixei um com a troca entre o D-pad e o joystick, que é o analógico, e o outro eu deixei
para trocar aqui o brilho, né, da tela. A gente consegue deixar também para ele trocar o clock, né, da CPU, ou desligar ou ligar os LEDs, né? Mas aqui eu já fiz isso pro botão lateral, então tudo certo. Aqui a gente tem até mais funções aqui, ó. Modo silencioso, né, para ele tirar o volume de uma vez. A gente tem modo de economia de bateria e tudo mais. Então aqui a gente tem algumas outras funções adicionais, tá? Nesses outros dois são só isso mesmo. E por que eu não atribuí, por exemplo, o botão aqui de mudar o clock da CPU? Porque aqui nesse sistema eu já configurei para ele deixar o clock no máximo o tempo todo, tá, pessoal? Aqui a gente tem o aplicativo do Moonlight, tem um Media Player, RetroArch, um formatador de microSD, e aqui quando a gente entra nesse modo, a gente entra por aqui, aciona e ele vai permitir, né, que o USB aqui transfira dados entre o console e o PC, sem a necessidade da gente vir aqui, tira o microSD do console, coloca no PC. Isso também adianta bastante coisa, tá? A gente tem um menuzinho rápido aqui de favoritos, jogos recentes, jogos e ports. Ports com ele aqui, como eu peguei ele sem microSD, né? Ele veio somente com esse 2048 aqui e ninguém na comunidade ainda sabe como portar aqui ports para ele. Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui em games, né? Aqui a gente consegue mudar o menuzinho dele, nessas visualizações aqui. Né? Aqui o meu tá uma visualização bem limpa mesmo, tá, pessoal? Coloquei esse tema aqui como se fosse um simple black aqui. Então ele vai ter só os ícones mesmo aqui dos videogames, tá? O sisteminha que vem com ele já traz tela de fundo e tudo mais, mas eu achei muito exagerado e preferi trocar para esse. Então, só para vocês terem ideia, eu vou abrir aqui um joguinho, por exemplo, de Dreamcast. Vamos abrir aqui um Sonic do Dreamcast para a gente ver como que roda aqui no TrimWireBrick. Aqui, ó, coloquei até as capinhas dos jogos já. Esse aqui é o meu microSD já personalizado, então tá quase tudo aqui com capinha. Então vamos entrar aqui no Sonic Adventure. Vou gravar aqui, pessoal, sem som, tá? Não dá copyright, não dá nada, nenhum problema aí de derrubarem esse vídeo, que ultimamente tá bem difícil fazer vídeo de emulação sem o YouTube pegar. Vamos lá, a telinha, como vocês podem ver, é uma telinha muito, mas muito bonita mesmo. Aqui no vídeo talvez não dê para ter ideia de quão bonita é essa tela. Esse aparelho ele passa uma sensação de muita qualidade, né? Um aparelho que ele é muito robusto, assim, você segura ele realmente parece um tijolo e ele passa realmente essa sensação de muita qualidade, tá, pessoal? A construção das peças dele é tudo muito bem feitinho aqui. Vamos lá, vendo aqui o Sonic Adventure. Vamos iniciar aqui. Como eu disse para vocês, já estava testando algumas coisas, mas aqui, se eu não me engano, está bem no comecinho do jogo. Dreamcast ele vai rodar tudo aqui numa boa, tá, pessoal? Boa mesmo. Se eu não me engano, PSP é onde ele vai começar ali ter mais alguns problemas para rodar, né? O Dreamcast, por exemplo, ele está rodando aqui num emulador apartado, não está num core do RetroArch, tá? Mas isso, pessoal, porque eu fiz essa troca de sistema, tá? Então, vamos esperar passar esse comecinho aqui do Sonic. Beleza, já tá aqui nesse comecinho aqui do game. Vou aumentar um pouquinho aqui o volume só para vocês. Ó, vamos ver se vai funcionar aqui. Eu já deixei na função certa aqui para jogar com o analógico aqui no Dreamcast. Vamos ver se o Sonic andar aqui, tá certo. Bom, vamos trocar. Vocês podem ver. Eu vim aqui, troquei, ó. E aí ele já mudou a função aqui para analógico. E assim, gente, esse game aqui, ele tem sido o meu, como dizem lá fora, né, meu daily driver. Então,
Tô andando todo dia com ele, tô jogando bastante nele, porque realmente é um gamezinho muito, mas muito confortável de jogar. Ó. Não tem problema nenhum para jogar com ele aqui. Isso porque ainda nem troquei as teclas aqui, né, de cima para ter mais conforto. Ainda não testei isso, mas realmente é muito bom de jogar aqui, tá? E é muito confortável. Ele, como eu disse, né, passa uma sensação de qualidade aí, é muito superior aí aos outros consoles portáteis da mesma faixa de preço que ele. E por incrível que pareça, a performance dele, né, em PSP consegue ser superior aos concorrentes. Né? Isso porque ele está sem um sistema aí otimizado, um sistema bem feito para ele ainda, né? Se eu não me engano, vai ter Keynote para ele também, né? E quando lançar um sistema do Keynote para ele, vai ficar muito bom, cara, de verdade. Aí ele vai ficar top porque vai ter alguns cores aí do RetroArch, algumas configurações que vão ser muito melhor, vai ser um sistema mais leve também, mais limpo, né? Além de que a gente vai ter um scraper nativo e tudo mais, né? Então, ó, vocês podem ver aí, gamezinho muito bom, muito competente. Então tá aqui, ó, Sonic rodando de boa nele, tá, pessoal? Dreamcast rodando tranquilo aqui, vai rodar PSP, alguma coisa ou outra de PSP aqui também. Vou mostrar rapidinho para vocês aqui como roda o God of War nesse carinha, só para vocês terem uma ideia. Bom, o God of War aberto aqui, vou dar um new game aqui só para a gente acompanhar aqui a performance desse carinha rodando God of War. Vamos passar essa cutscene aqui, eu já mostro para vocês como ele está rodando. Enquanto isso, já deixou aquele like? Já se inscreveu aqui no canal? Se não for inscrito, não esquece, se inscreve aqui e deixa o like também. Não esquece também de falar o que você gosta de ver ou gostaria de ver aqui nesse canal, tá? Relacionado aos games que eu trago aqui, relacionado aos emuladores que eu já trouxe também, ou que vocês gostariam de ver, beleza? Então, vamos lá, ó, começando aqui então, God of War, Chains of Olympus. Vamos ver. Aqui tá com o analógico habilitado de novo? Tá. Ó, aqui, ó, se a gente olhar, ele tá rodando aqui, ó, 28, 30. Tá rodando de boa, velho. E aí, lembrando, né, pessoal, ele tá aqui com o clock máximo ativado. Também não tô usando aquele skip buffer effects, né, que deixa a tela lá no fundo toda preta e tudo mais. Rodando, ó, numa boa aqui, velho. A gente vê aqui, ó, 30 FPS. Vamos esperar aqui, vamos acompanhar de perto para ver quando começar a surgir mais inimigos aqui, como que vai ficar o FPS também. Ó. E também, ó, 30, 29, cai às vezes para 28. Rodando de boa, velho, o God of War. Já deixei aqui claro em outros vídeos meus, eu não sou muito fã de God of War, mas eu sei que muita gente é e muita gente testa God of War para saber se o game está segurando ou não a performance. Vocês vão ver que a tela ela tá dando umas tremidas aqui quando tem troca intensa aqui de imagens no gráfico, porque eu usei aqui a configuração de adaptar aqui o layout, tá, pessoal? Então, se a gente tirar esse stretch aqui, ele vai parar de fazer isso. Como eu não estou jogando tanto assim jogos 3D e aqui no emulador de PSP aqui nele, então para mim não faz nenhuma diferença e eu tenho toque, cara, eu não consigo ver a tela aqui sem estar totalmente preenchida. Mas deu para vocês verem aí, né? Pode ficar rodando de boa aqui, né? Então tá pegando os 30 FPS aqui numa boa, tá? Lembrando que ele tá rodando com aquele clock alterado que eu comentei com vocês, tá? E com um sisteminha aqui personalizado sobre a ROM stock aqui dele, né? Sobre a ROM original, beleza? Bom, galera, então é isso. Me contem aí o que vocês acharam desse carinha aqui, o Trim-Y Brick, tá? Como eu disse para vocês, estou curtindo demais esse aparelho, né? Pretendo fazer mais testes aí conforme for saindo também novos custom firmwares para ele. Eu vou trazendo para vocês aqui. E é isso, pessoal.
Se curtiu esse vídeo, não esquece, deixa aquele like e não esquece também de se inscrever aqui, beleza? Até o próximo vídeo, valeu!